Olá pessoal, estou aqui mais uma vez um pouco gripado, com um fungado aqui, né? Aqui no Nordeste a gente fala muito deste fungado, o nariz entupido, como se diz no popular. Mas quero falar com vocês sobre um assunto bem polêmico, triste e que repercutiu esta semana nas redes sociais e na mídia de forma geral. Crianças sendo vítimas de um novo jogo de desafio, o jogo da Momo. Eu quero falar com vocês sobre este assunto, primeiro porque algumas pessoas me pediram, fala sobre este assunto. Segundo, porque é uma urgência. Nós precisamos discutir estes assuntos. São crianças entre 7 a 12, 13 anos de idade que estão sendo vítimas de aproveitadores que estão se utilizando das redes sociais, dos canais de comunicação, da internet, para tragar a vida de crianças indefesas. Por que estas coisas ainda acontecem no nosso mundo? Até o final deste vídeo, nós vamos falar para vocês qual a nossa opinião, por que acreditamos que estas coisas ainda acontecem em nossos dias. O desafio da boneca Momo, independente de sua origem, não vou me deter nisso aqui, mas é um desafio perigoso. Tem levado crianças à morte. Há investigação, tanto na Paraíba, Pernambuco e alguns outros estados, Rio Grande do Norte, estão investigando que a causa da morte de algumas crianças tenha sido o desafio da boneca Momo. Esta é a boneca, assustadora já de cara. Então, algumas crianças estão baixando o aplicativo e quando baixam o aplicativo, algumas coisas terríveis podem acontecer. Os aproveitadores que estão por trás deste jogo, eles pegam todos os dados da criança, informação, às vezes informação da família, às vezes coisas confidenciais, e eles vão tomando conta dessas informações. E uma outra coisa que eles fazem é mandar que as crianças fiquem fazendo desafios difíceis. Um deles é prender a respiração para ver quem consegue ficar mais tempo com a respiração presa. Um outro deles é o enforcamento. As crianças foram encontradas mortas e acredita-se que tenham sido motivadas por este desafio. Mas o que é que levam ainda no nosso tempo crianças a cometerem tais coisas? É preciso que a gente fale e discuta qual o papel dos pais na vida dos filhos hoje, principalmente quando nós estamos falando de aplicativos de celular. Eu quero dizer para vocês que celular, internet é como a rua. E como é que os pais devem encarar o relacionamento de seus filhos pequenos com a rua? Será que é correto ou será que os pais costumam deixar filhos de 7 anos, por exemplo, de 9, de 10, de 11 anos, ou às vezes muito mais novos, irem para a rua sozinhos, sem companhia, sem proteção? Quando você entrega um celular para o seu filho conectado à internet e deixa o seu filho utilizá-lo indiscriminadamente, sem a sua supervisão, é como se você estivesse colocando o seu filho na rua sem que você estivesse com ele. E na rua existem pessoas interesseiras, pessoas más, pessoas boas também, mas existem muitos aproveitadores que podem fazer mal ao teu filho. Assim como na rua, no mundo virtual também existe isso. Então os pais necessitam policiarem aquilo que os filhos pequenos, principalmente os pequenos, acessam na sua internet, no seu celular. Porque muitas vezes você não solta o seu filho para ir à rua, mas você traz a rua até eles através dos aparelhos eletrônicos. Então, é importante dizer que uma das causas de crianças serem vítimas desses problemas, como o jogo da Momo, primeiro, é o acesso fácil à internet. É muito fácil para uma criança. Hoje você vai no shopping, você olha nas escolas, em muitos cantos, as crianças pequenas possuem celular conectados à internet e elas usam isso o tempo todo, ou a maior parte do seu tempo, sem a presença dos pais.
Nem todos os pais sabem o conteúdo ou se interessam ou buscam saber que conteúdos os filhos estão assistindo. E muitas destas crianças, inclusive relataram nos jornais que nós assistimos, que começaram a ser ameaçados por estes hackers que estão disfarçados, né, desse joguinho chamado de Momo, e eles começam a chantagear estas crianças. Eles incutem o medo nas suas mentes, e com medo de serem mortas, medo de que eles ofendam ou façam alguma ofensa contra suas famílias, as crianças acabam silenciando, ficando quietas. Uma das formas de limpar estas coisas ou de aniquilar, primeiro, não precisa liberar tanta internet para seus filhos. Os filhos precisam ter, logicamente, assim como crianças pequenas precisam ir para a rua em algum momento, elas também precisam ter acesso à internet em algum momento. Mas dê este acesso à internet da mesma forma que você dá o acesso à rua. Você não manda o seu filho de 6 anos para a padaria sozinho, principalmente se essa padaria fica a alguns quarteirões de sua casa. Então, por que você coloca esta criança sozinha, indiscriminadamente, à mercê da rede mundial de computadores, à mercê dos perigos da virtualidade, à mercê de pessoas mal intencionadas que existem nas redes sociais? Quando pais esquecem o papel deles de educadores, e aqui eu quero me referir especificamente à educação virtual. Como assim? Os filhos que estão crescendo, da mesma forma que eles precisam aprender a lidar com a rua, a se comportar na rua, a se defender na rua, eles precisam aprender também a se comportar diante das redes sociais, diante da internet, diante desses enganadores que vêm com muitos engodos para elas. Então, dar um celular para o filho implica também em lhe dar uma educação para saber lidar com aquele celular. A princípio, assim como você anda com o seu filho na rua, segurando na sua mão para que ele não caia em alguma emboscada ou não seja arrancado de você, você precisa também segurar na mão dele quando ele estiver tendo os primeiros contatos com a internet. De 7 a 13 anos, a sua idade esta é uma idade muito vulnerável a engodos, vulnerável a ser vítimas de medos, ser vítimas de emboscadas. Então é preciso que os pais cumpram um papel de fiscalizadores, de monitores. Não se trata simplesmente de retirar completamente o celular, mas dá para eles em pequenas doses, em pequenas quantidades, muito pequenas inclusive nesta idade, e com a supervisão dos pais. É um papel imprescindível que os pais têm que ter, esta fiscalização dos filhos sobre o que eles acessam na internet. Quando os pais negligenciam o papel de educadores, de fiscalizadores, de estarem ali educando ou mostrando aos filhos como eles devem se comportar diante da internet, então estes aproveitadores chegam. É possível que você, que não esteja conversando com seus filhos sobre estes assuntos, esteja permitindo que pessoas ruins estejam dentro da tua casa, no quarto do teu filho, através do celular dele, botando coisas na cabeça dele. É possível que estas pessoas estejam incutindo medo, estejam chantageando os teus filhos, estejam levando teus filhos à morte. Então, se os pais... Por que eu falo dos pais? Porque entendo que de 7 a 13, aliás, de 0 a 13 anos, é um período em que os filhos estão a maior parte do tempo com os pais. É neste período que eles ficam muito à mercê do que os pais ensinam. É preciso que você, então, gaste tempo com seu filho. Quem quer filhos educados e livres destas coisas, precisa empreender tempo educando-os. Muitos pais querem filhos bons, educados, que se interessem por coisas boas, mas não querem investir em tempo educando e ensinando-os a fazerem estas coisas, a serem educados. Ensina o teu filho a usar adequadamente a internet. Fiscaliza cada passo que o teu filho dá
neste mundo virtual, assim como a rua, a internet tem muita coisa boa e má. E as crianças precisam aprender a se defender disso, para que não sejam vítimas de aproveitadores por trás de jogos tão perigosos como este da boneca Momo.